देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्रे नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we'll translate for that, seat of the translation. There is one seat there, right? Huh? Aquela almofada ali, ó. Oi, translate. First of all, I offer my... Não, ele tá no... tá embaixo aí. Yeah, very big. So, first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Nand Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presently all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus, meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada, Ashtotarasat Srimad Bhaktivedanta Narayana, Vaman Goswami Maharaj, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramodya Purika Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos, devotas e aos respeitáveis convidados aqui presentes. All our revealed scripture, Ved, Puran, Upanishad, everywhere are glorified about three tattva. How many? Three. Todas as nossas escrituras, os Vedas, Puranas e Upanishads glorificam sobre três verdades filosóficas, três tátuas, That is called Sambandha, Avidya and Prayojan tattva. que são chamados Sambandha, Avideya e Prayojana Tattvas. Sambandha means the knowledge of relationship. Sambandha significa o conhecimento do relacionamento. Avidya means bhakti, how to attain our perfection. That is called Avidya tattva bhakti. Avideya Tattva Bhakti é o processo para obter a meta de perfeição. Prayojan, that is our goal. That is called divine love. E Prayojana é a nossa meta, que é o amor divino. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told to Sanatana Goswami Pada, Por essa razão, Mahaprabhu disse para Sanatana Goswami Pada, Ved Shastra Kaye Samandha Avidya Prayojan Krishna Prappa Samandha Bhakti Prapira Sadhan Avidya Nam Prema Bhakti Prem Prayojan Purushartha Sirumani Prem Mahadhan. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Hey Sanatana, listen, Vedas explain about Samandha Tattva, Avidya Tattva and Prayojan Tattva. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, ó Sanatana, ouça, os Vedas explicam sobre três tátuas, Sambandha, Avideya e Prayojana. Krishna Samandha Tattva. Krishna é relativo a Sambandha Tattva. Our Prayojan, Prem. Prayojan means that is called our ultimate goal.
Prayojana é prema prayojana, a meta do amor divino. In this material world, what do you want? क्या चाहते हो? O que vocês querem nesse mundo material? धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग. Trivarga, Dharma, Artha e Kam. Dharma means religion, artha means economical development, or kam means many kinds of sense gratifications. Dharma significa religiosidade. Artha significa desenvolvimento econômico. E That- Kama, vários tipos de gratificação dos sentidos That materiais. is called the trivarga. All we want. Todos querem esses três vargas, esses três objetivos. A very rare person they want chaturvarga. That is called mukti, liberation. Raras são as pessoas que querem o quarto tipo de objetivo, que é mukti, liberação. A very rare person they know about pancham purushartha Krishna prema. E mais raras ainda são aquelas pessoas que sabem sobre Pancham Purushartha Prema. Even conditional soul, they don't know what is their goal, why they have come here in this material world. They don't know. A alma condicionada nem sabe o que ela está fazendo aqui no mundo material e qual é o objetivo dela. Ela não sabe. Just eating, sleeping, defending. Ideia Prayojana. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told one very nice, beautiful story to Sanatana Goswami Pada. Senhor Chaitanya Mahaprabhu contou uma belíssima história para Sanatana Goswami Pada. You know this story? The person who lost his father. There was one poor boy. Havia um garoto bem pobre. He had no food, no money, even not also proper house. Ele não tinha comida, não tinha dinheiro e não tinha... Não tem casas para morar. Our homeless people name Lakshmi Bhakti. E como que é o nome da pessoa que não tem nem casa para morar? Ele, cuja esposa é a Lakshmi Devi, a deusa da fortuna. No money, no, but name is very sweet name. Tem gente que não tem nada, não tem dinheiro, mas o nome é muito bom. So I who told that poor boy, he was running and here and there, no money, nothing, no food. Então Mahaprabhu contou que esse garoto pobre estava indo de um lado para o outro, indo daqui para lá, sem dinheiro, sem comida, sem nada. One day, one Sarvaga. Sarvaga means one person who knows. Jnana, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Or you can say that is called astrology. Disse, ei menino, por que você está correndo daqui para lá? I had friendship with your father. Lot of money in your house. Mas antes de I gotta see her come to listen Harikatha. a aranha veio escutar o Harikatha. Jatkin Chitana Gumakikata Makamala Stay Samudra Sarvana Mukunda Jandlanu Kulam Shastra Vaskulam. What did I say? I had friendship with your father. O astrólogo disse, eu era amigo do seu pai. Your father, he was very rich person. Ele era super rico. And your father left money. And before he gave up his body. E o seu pai deixou algum dinheiro antes dele abandonar o corpo. But your father kept that money inside your house. Mas o seu pai deixou esse dinheiro guardado dentro da sua casa. Because that time was no banking system, no debit card, no credit card, no any card. Porque não tinha People banco na is época. just giving money and hiding under the earth. Então as pessoas não tinham banco, cartão, nada. Elas costumavam guardar o dinheiro debaixo da terra. So, according to inheritance, you will get that money.
Como você é herdeiro, você tem direito a esse dinheiro. So listen very carefully. You have to go back your home. Então escute com cuidado, você precisa retornar à sua casa. But I tell you very carefully how to dig that place. E eu vou te falar para você ir com todo cuidado encontrar o lugar do dinheiro. In the middle of your house, bedroom. You have to dig, then you can find out your father's wealth money. Lá no meio do quarto principal da casa, você vai ter que cavar e você vai encontrar o dinheiro do seu pai. But one thing very carefully listen. Mas escute uma coisa com muito cuidado. There are many obstacles will come. Vários obstáculos vão surgir. If you dig southern side, south side, then many kinds of what is called flies, bimrul, those are Wasps. wasps, they will come and bite you. Marimbondo. Se você cavar ao sul, várias vespas, marimbondos e bichos horrorosos vão vir picar você. Then you cannot get the money. E você não vai conseguir o dinheiro. So that means don't you dig southern side. Então não cave do lado sul. Another thing very carefully, don't dig in east or the western side. Não cave também no oeste. If you go that side, then one big ghost will come. Se você cavar ali, vai aparecer um Jaksha. grande fantasma, Jaksha. पश्चिमे खुदिबे ताते आछे एक जक्ष হয় সেবিকন করিবে ধনে হাত না করে Jaksha, understand? Sabe o que é um Jaksha? What is the Jaksha? One kind of ghost and keeping the money and protect the money. É um tipo de fantasma especialista em ficar guardando dinheiros, tesouros. So be careful. And the ghost will disturb you. Então tenha cuidado, se você cavar no oeste, esse fantasma vai acabar te And perturbando. you cannot get money. E não vai conseguir o dinheiro. Another northern side. If you dig, then one big python will come out. Se você cavar ao norte, vai vir uma piton, uma cobra muito venenosa. Python, understand? Sabe o que é uma piton? And open mouth and salute you, and you go in the stomach of the python. Ela tem uma boca enorme que vai abrir, te engolir e você vai parar no estômago dessa piton. So that means you should not dig in north side. Então não cave do lado norte. But I said, so you should not dig three sides. What did I tell? Fala. O que eu falei? Para não cavar em quais lugares? Western, northern, south. Third, northern. Should not dig the northern side. Nada de cavar ao norte. Then should not dig the West. west. Nem cavar ao oeste. Are also not. South. That is south of first I told. North. Understand? Dakhin, Paschim, Uttar. Dakhin means north. South. Paschim means Dakhin means south. Paschim means West. 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 Então primeiro sul, depois oeste, depois norte. Are you little bit you dig the eastern side? Then you can see. Se você cavar ao leste, aí sim você vai encontrar esse grande dinheiro, tesouro que o seu pai deixou. মহাপ্রভু পূর্ব দিকে আছে মাটি অল্প খুদিতে ধানের ঝাড়ি পড়িবে তোমার হাতেতে eastern side. Little bit you dig. Then you can see lot of wealth of money which your father hide in that side. Você deve cavar um pouquinho assim ao leste e você já vai ver todo o dinheiro e riqueza que o seu pai te deixou. If you get wealth money, then automatically and all kinds of distress and unhappiness will disappear. Quando você obtém dinheiro, toda tristeza e problemas automaticamente desaparecem. Daridra nas bhavakhay. Then your poverty, ignorance will disappear. E aí toda a sua propriedade, Poverty. a sua pobreza, desculpa, vai desaparecer. Then you will go supermarket. Then you can buy ice cream.
Are first he did not eat Rice nothing. dal. Rice dal first you are eating too much, so I became I would ice cream. And 3 days you are not, 5 days, no food, nothing. See, if I give ice cream, you will be happy or not? Yes. Huh? No. First you want give to... me rice, dal, sabji. Huh? Então ele pode até ir ao mercado comprar arroz, feijão, legumes, porque o Prabhu falou, ah, sorvete? Não, se você ficar 2, 3 dias sem comer, eu te der sorvete, você não vai querer, você vai querer comida de verdade. You are intelligent or not? Você é inteligente ou não? First, Onde você tem muito pra comer, você first precisa you go to the market or bring the ice cream. Ice cream every day you buy. No. Very special day. Maybe you are happy. Maybe not. Quando você tem comida todo dia, que você fica pensando em comprar sorvete, né? Mas uma pessoa inteligente, por acaso, vai ao mercado todo dia comprar sorvete? Não, deixa pro aniversário. Every day you are going to supermarket buying which happening? Rice, dal, sabji, butter, what do you call? Paneer and bread. Então, todos os dias você vai ao mercado para comprar comida, arroz, feijão, legumes, paneer, manteiga, comida de verdade. Otherwise you buy the what is called? Ice cream, then your Mahabhava will come. Se você comprar sorvete demais, você vai ter esse êxtase, né? O Mahabhava. Mahava understand? Sabe o que é isso? And your throat completely choked. And nose start to run. Nose run. A sua garganta vai ficar assim embargada e seu nariz vai escorrer. And need one person how to hold your Tem que ter alguém para segurar seu nariz. English was saying even. Nose Nose running. running. Nose is running. But how do you know that? Hold. Running. Nariz escorrendo. É que, em inglês, a gente fala nose running, né? Nariz escorrendo, nariz correndo, como se o nariz estivesse correndo. Então, segura o nariz. They need another person. But you hold mine? No. No. Tu vai pedir para outra pessoa segurar seu nariz. Then throat will be choked. You E a cannot speak. garganta, ai, você não vai nem conseguir falar. This is true. Yeah. So, need what is money. Money is honey better than Sunshine. sunshine. Então, precisa de dinheiro, né? Dinheiro é melhor que mel, melhor do que o nascer do sol. Who does not want money? Raise one hand. Quem não quer dinheiro aqui, levanta a mão. Maybe she does not want money. Quem não quer dinheiro? Everybody want money or not? Quem Yes. Todo mundo quer dinheiro ou não? If you get money, then you can buy many things. Nova do Ipa. Then you go. Nova do Who will go Navadip? Quem vai pra Nova Duípa se tiver dinheiro? Levanta 2, 3 mãos. Viharikata, seu. Maybe you will go Navadip. Maybe you will buy ice cream there. Yogurt. Dahi. Very cheap. Se você for pra Nova Duípa, será que você vai lá pra comprar sorvete? É bem baratinho o sorvete lá. Then again Mahabhava will come here. Aí vai ficar com sintomas de êxtase Mahabhava, com a garganta embargada. Coconut water. Coconut water. Malai. Water, Brazilian coconut. Dahi. Dahi. Twisted. Because you are saying, if you get the money, dhan, then Daridra Nasa Bhavakkhay. Here Mahaprabhu is saying, if you get the money, so what happened? Na Daridra Nas Bhavakkhay Premer Phal Hoy. Ved Shastra Kahi Samandha Ovidya Prayojan Vedadi Sakal Shastra Kahi Krishna Mukha Samandha Tar Gyane Amsange Jai Mayabandha. That means, if you get the money, here money means is what? Krishna Prem, Krishna Bhakti. Here Artha means, money means, that is called Krishna Prem. If you get Krishna Prem, automatically free from all kind of distress and unhappiness. Então Mahaprabhu diz, quando você consegue dinheiro, riqueza, arta, todo o sofrimento e todos os problemas vão embora. Mas o que é essa arta, riqueza? Aqui é Krishna Prema. Krishna Prem Dhan, Mahaprabhu told, Anera Tanaya Anera Jato Kanchan Ami Ani Diva Mago Krishna Prema Dhan. Mahaprabhu told, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. That time, Sachi Mata, she was crying. Nimai. For saying,
निमाय निमाय प्रतिध्वनि कहे Nai, नाय nai, नाय है Mother Suchi Devi, she is uttering and crying निमाय 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 निमाय. Then reflection sound coming प्रतिध्वनि. What is saying? Echo. Echo. What is saying? Nai, नाय माने निमाय है It's not here. not here. Nimai took already sannyas. Nimai cannot come back. If you take sannyas, certain cloth, you cannot come back your home. Sannyasi kahu nahi rahibe nijo deshe. Who will take sannyas, he should not stay in his own home. This is the process. Então, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu entrou na ordem renunciada de vida, sannyas, a mãe dele, Sati Devi, ficou gritando, né? E esse eco ficou acontecendo. Ela dizia, Nimai, Nimai, Nimai foi embora, ele já não está. Porque ela estava com profunda separação dele. Dessa forma, o sannyasi, a pessoa renunciada, não deve residir na sua própria casa. Esse é o processo. So, here Mahaprabhu, he told, hey Sanatan, listen. Actually, this katha is called Sanatan Shiksha. And Mahaprabhu told to Sanatan Goswami, hey Sanatan, listen very carefully. And how will get Krishna Prema Dhan? Nessa história que é o Sanatana Shiksha, Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami como obter essa riqueza de Krishna Prema. If you get Krishna Prema, then automatically Dharma, Artha, Kama, Moksha chasing behind you. Porque se você tiver Krishna Prema, automaticamente Dharma, Artha, Kama e Moksha vem correndo atrás de All você. kinds of facility automatically will get. Automaticamente todos os tipos de facilidade você vai You conseguir. want or not, Bhakti Devi will give. Tudo que você desejar, Bhakti Devi vai te dar. Escute com cuidado. Shuddha Bhakti manifests one's heart. There are 6 leaves, step by step, manifested. Quando o Shuddha Bhakti aparece no coração de alguém, existem 6 folhas que vão aparecendo passo a passo. Sadhana Bhakti is 2 leaves manifested. Like a Klesagni, and it's called Subhada. No processo inicial de Bhakti, Sadhana Bhakti, existem 2 folhas iniciais, Kleshagni e Subhada. Klesagni, all kinds of distress, unhappiness will disappear. Klesha são sofrimentos, tristezas, tudo isso vai desaparecer. And Avidya, Asmita, Rag, Desh, Abhinives, Pap, Bij, Kut, everything will destroy. Todos esses elementos, né, os pecados, a semente dos pecados, o fruto dos pecados passados, tudo isso vai ser destruído. Ignorância. Even Ignorância. though desire will not coming to commit any kind of sinful activities. Você não vai ter nem mesmo a vontade de cometer nenhum tipo de atividade pecaminosa. What you will say to others? Here, Vishwanath Chakravarti Bhad. Shuddha Bhakti manifest one's heart. These are symptoms. First is called Klesagni. Kles means distress, unhappiness. Guna means destroy. All kinds of distress will disappear. Então, o Vishwanath Chakravarti explica, você não vai ter nem vontade de cometer nenhuma atividade pecaminosa. Imagina outros tipos de ignorância e pecados. Klesha significa sofrimento. Igni significa dissipar, destruir. Even all kinds of desire to commit any sinful activities. Not coming. Não vai nem vir uma vontadezinha sequer de cometer atividades ruins. That is called karma vasana. All kinds of karma vasana, desire to commit any kinds of pious activity. Everything also destroy. Até o karma vasana, esse desejo de fazer atividades, também vai ser destruído do seu coração. In this material people, they are suffering many kinds of distress, unhappiness, because they did many bad karma, kukarma. For this they are suffering. As pessoas estão sofrendo no mundo material porque elas fizeram vários tipos de atividades ruins, mau karma. Not this life. Millions life. They did that bad karma, now result is coming. Não é só nessa vida não, foi milhares e milhares de vidas atrás e o resultado ruim está chegando agora. You cannot say, so this time I did not bad karma, so why that these things are coming? Because in previous karma, that fruit now coming. Você não pode argumentar, mas nessa vida eu não fiz nada de ruim, por que eu estou sofrendo? É que na verdade esse fruto de agora veio lá de trás de uma vida passada. So for this regard, Krishna says to Arjuna, karmanne phala. Evadikaraste. Karmanne vadikaraste. Ma phalesu kadachana. kadachana. Ma phaleshu. You have right to perform karma, but I will give the
fruit. You can do perform karma, bad karma or good karma. But that fruit, I will eat. Então, Krishna diz para Arjuna no Bhagavad Gita, você tem o direito de executar a ação, karma, mas o fruto, se você vai receber, se não vai receber, eu é que vou dar o fruto da ação. You cannot say when the fruit will come. That is dependent on Krishna. Você não pode afirmar quando o fruto da sua ação virá, porque isso depende de Krishna. Many people were looking, they are not bad karma this life, but many wealth, money, they are very wealthy. You were thinking, sometimes I have said, oh, I am doing bhajan sadhan, I am not doing bad things, but money is not coming, always suffering, many kind of distress, unhappiness. You are thinking or not? So why money is not coming? Or that person in my, what is called? Neighbor. Neighbor. Eating meat, fish, drinking alcohol, stupid, nonsense, rascal. All bad karma. Killing cows. But a lot of money. So there sometimes you are thinking yourself. Actual, Shastra says, that wealth, money will come from your previous life, previous action. And Krishna is giving these things. Bad karma, good karma, everything's coming. Então tem muitos devotos que olham para o vizinho, para uma outra pessoa e falam, essa pessoa aí está comendo carne, matando vacas, tomando álcool, fazendo um monte de coisas ruins e está cheio do dinheiro, tem todo o conforto, tem toda a tranquilidade, mas eu estou aqui fazendo a minha prática espiritual, bhajan sadhana, eu não tenho dinheiro, só tristeza, problema. Então o que acontece? Na verdade, Krishna diz que você faz a ação, mas o fruto dessa ação depende da vontade dele. Ela pode vir agora, ela pode vir depois. This is true. But our Shastra says, if you chant holy names, even the namabhas will come, symboling holy names. All your prabdha, aprabdha, everything will be destroyed. Mas o Shastra, a Escritura diz que One namabhas will come. quando você canta um Nama Abhasa, essa semelhança do Santo Nome Puro, um só, todos os tipos de karma, prarabdha karma, tudo isso vai ser destruído do seu coração. Ek name jato paap hare, papir sadhanai tato paap kare. One holy name, Nam means namabhas. One namabhas will come. And you cannot commit that types of sinful activities. Not possible. Então, se você cantar uma semelhança do Santo Nome, um Namabhasa, você nunca mais vai nem ter vontade de cometer, nem vai conseguir fazer aquelas atividades pecaminosas. And if the Suddha Nam, pure holy name, manifest your tongue, then you will get Krishna Prem. E quando o Shuddha Nam, o Santo Nome Puro, aparecer na sua língua, você vai conseguir Krishna Prema. How do you know your Krishna Prem coming? Como saber se Krishna Prema já veio para você? Evam brata sapranama kritva jatanurago duchutuchoi asoti odho rododi roti gayanunmadava nityati lokavajya. That time we chanting holy names. Sometimes dancing, singing, sometimes rolling on the ground and completely absorbed Krishna Lila Katha. Sometimes crying, shedding tears. Or sometimes laughing, ha 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 ha. This is a symptom of Krishna. So in saying this, Evam Brata Sapra Nama Kritva Jatanurago Dujutuchui Hasati Odho Rodoti Roti Gayanunmadava Nityati Lokavaji. Sinnam Swadrani Ratangapani Janmani Karmani Jani Chaloke Namani Gitani Tadartakani Gayanunmadava Nityati Lokavaja. Just listen to Krishna Nam, Krishna Katha. Then you start to cry. Or sometimes he's laughing. And absorbed in Krishna Lila Katha. Como saber então se você tem Krishna Prema no coração no momento que você estiver chorando, às vezes rindo, às vezes dançando, outras vezes cantando, outras vezes sempre falando o nome de Krishna e sempre com Krishna Katha na sua mente, no seu coração, nesse momento, espontaneamente você sabe que você tem Krishna Prema. Good? Quem tem Krishna Prema tem todos esses sintomas. Quem tem Krishna Prema tem todos esses sintomas. Why he is laughing? And Krishna's meeting Lila coming. That time he is laughing. Por que a pessoa fica rindo? Porque ela vê os passatempos de encontro de Krishna. Why he is crying? Then Krishna's separation Lila, manifestation Lila. Automatically, not what is called?
E por que essa pessoa chora? Porque vem a lila de separação de Krishna. E não é uma imitação, é algo natural, espontâneo. And for this verse, saying, Sinnon Sadrali Rathangapane, Janmani Karmani Jani Chuluke, Namani Kitani Tadartakani, Gayan Unmadava, Nittilukavach. Srimad Bhagavatam Sukdev Goswami Pad told Parikshit Maharaj. Sinnon Sadrani Rathangapane, Janmani Karmani Jani Chuluke, Namani Gitani Tadartakani, Gayan Unmadava, Nittilukavach. Gayan Unmadava, and he chants holy names as like a mad person. Ha 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 ha. Sometimes crying, shedding tears. Because Krishna's two Leelas manifest in his heart. Sometimes meeting Leela or sometimes separation Leela. Então, no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami diz a Parikshit Maharaj que uma pessoa que tem Krishna Prema às vezes canta, ha ha ha, assim como um louco. Outras vezes essa pessoa chora. E existem dois tipos de lila que se manifestam no coração dessa pessoa. São as lilas de encontro e os passatempos de separação. Once one gopi, she wake up very early in the morning, Brahma Muhurta. Certo dia, uma gopi acordou bem cedinho de manhã no Brahma Muhurta. Then she made very nice, beautiful, fresh butter. Taja taja makhan. E ela preparou uma manteiga bem fresquinha e maravilhosa. Brajavasi means is not on the lips of Brajavasi. Brajavasi means they always absorb with Krishna Nam, Krishna Katha. Então, quem é um Brajavasi? Não é só uma pessoa que fala da boca para fora, não, que só fala, né? É uma pessoa que está sempre absorta em Krishna Nama, Krishna Katha. Brajavasi. Esse é um Brajavasi. So Brajgopi, she was making the butter, fresh butter. And chanting Jugat, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. He Krishna, He Jadava, He Saketi, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo. She prepared very nice, fresh butter. Então ela estava batendo a manteiga, o iogurte, cantando Govinda Damodara Madhaveti. But actually what is the meaning? Hey Govinda, hey Damodar, Krishna, you come and take this butter. E o que significam esses nomes? Ó Krishna, ó Govinda, ó Damodara, venha e coma essa manteiga. Brajavasi, this is their mantra. Not other thing. Govinda Ave Mama Griya Kele. Govinda will come in my house and play and take butter. Então não existe outro mantra para os Brajavasis a não ser esse. Govinda virá na minha casa, vai brincar e vai comer a manteiga. Mon mantra japi mure kare avahan. Mahaprabhu told this. Brajavasi, they are simply, no need that idam asamyam, padam, orgham. They are no need. They are very simply, hey Govinda, come and take butter. Então os Brajavasis, os habitantes de Vrindavana, não têm essas formalidades, idam, asanam, padam, não precisa disso. Eles simplesmente dizem, Krishna, venha e coma o que eu tenho a te oferecer. Brajavasi means that 24 hours absorbed with Krishna. They never forget to Krishna. O Brajavasi verdadeiro é aquele que está 24 horas por dia absorto em Krishna, que nunca se esquece dele. Understand? Iste sadhasika raga param avishkrita bhavi tarmaito bhude bhavi sa ragatmika bhudita ragatmika unissadasa raganuka uchyate. Virajanti vyakting Brajavasi janadis. You are Brajavasi, 24 hours. They absorb with Krishna Ram, Krishna Katha, they never forget. 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão sempre pensando em Krishna, nunca se esquecem dele. Esse é um verdadeiro Brajavasi. So now coming with that Braj Gopi, Brajavasi Gopi. She prepared very nice, fresh butter, just in her mind thinking, when Krishna will come and take this butter. Então aquela Vraja Gopi tinha preparado a manteiga e ela estava só pensando quando será que Krishna vem para comer essa manteiga. Then she thinking, oh, now very tired. Little bit, what is called, darkness. So again she going to take rest to sleep. Então ainda estava escuro, ela falou, eu acho que eu vou dar uma descansadinha. E ela voltou a dormir. But she is very clever. Every day, Brajavasi Gopis, they complain to Krishna, Mother Yashoda, that Krishna every day used to come their house
and stealing butter, wasting their butter, these things. But Mother Yashoda, she did not. Essa Gopi era muito esperta. Acontece que todos os dias os Brajavasis sempre iam reclamar com Mãe Yashoda. Ah, Krishna vem aqui, faz bagunça, rouba as nossas coisas. Mas Mãe Yashoda nunca acreditava. So that Gopi is thinking, today I have to catch to Krishna with red hand. What is it called? Red hand. E aí essa Gopi esperta pensou, hoje eu tenho que pegar Krishna com a mão na massa. For this regard, Gopi thinking, maybe I will sleep. I don't know when Krishna will come and steal butter from this pot. Ela pensou, bom, talvez eu durma e aí eu não vou perceber quando Krishna virá aqui e roubar a manteiga do pote. That's the Gopi. He make one, what is it called? One bend stick and put one bell inside. If Krishna enter his hand in the mouth of the butter pot, automatically bell start to arrange. Then Gopi think, I will wake up and red hand with Krishna. E aí a Gopi foi esperta, ela colocou um gravetinho assim no pote e pendurou um sino. E ela pensou, quando Krishna passar a mão aqui para pegar a manteiga, o sino vai bater e eu vou pegar ele com a mão na massa. This is it. So Gopi, that Gopi, now he's taking a sleep. E aí a Gopi estava lá roncando, descansando. Or here Krishna is thinking, if everybody call me and chanting my mantra, I have to go. E Krishna estava pensando, se alguém me chama e fala o meu mantra, eu tenho que ir lá. You call me, I am coming. If you don't call, I will come. Se você me chamar, eu venho. Se você não me chamar, eu não venho. Understand? Krishna is called the beggar of prema vikari. Krishna, ele é o mendigo, o pedinte de prema. Understand? If anybody calls to him with love and affection, he will come. Se alguém chamar ele de fato com amor e afeição, ele vem. This is true. All you love, all you want what things, love. If anybody calls, please come, take prasad here. Todo mundo quer amor, não quer? Se alguém falar com jeitinho assim, vem aqui tomar prasada. And all you are invited, take prasad. If you listen Harikatha or not. But you have to take prasad. Se você vai escutar a aula ou não, não tem problema, mas estão todos convidados para comer Mahaprasada. This is true. All you are invited, take prasad, Mahaprasad. Todos estão convidados para tomar Mahaprasada. Then Sukriti will come. Then one day will become pure devotee. E aí o seu Sukriti vai aumentando e um dia você vai se tornar um devoto puro. Is it true? If you take Mahaprasad, then one day will become pure devotee. 100% guarantee. É 100% garantido. Se você consome Mahaprasada, um dia você vai ser um devoto puro. Raglekar endeavors will be never. Vem. What do you say? Her efforts will be never in vain. Seus esforços nunca serão em vão. Os esforços da Aragalekaditi nunca serão em vão. And giving to prasad to you. Aragaleka, os devotos todos cozinhando, né, se esforçando. Catching your heart. Pra quê? Pra How pegar will seu become pure coração. devotee? Paneer pakora. Paneer pakora last night. Very nice. Understand? Essa é cativou. This is excellent. She is very clever. How will become pure devotee? For this regard, just now she is giving paneer pakora. Ela é muito esperta, ela tá ali, oferece a pegar o seu coração para que você se torne um devoto puro. Por isso elas prepararam com tanto amor essa paneer pakora. Understand? Then you will become which sadhu? Paneer. Gordo sadhu. Se comer paneer demais vai ficar gordo assado, hein? This is Sukriti, actually. This is Sukriti. This is Sukriti. Mature. Then you will become sadhu. Sukriti will come. Mas também isso é ganhar sukrita, atividades piedosas e espirituais. Quanto mais você vai acumulando, mais sukrita você ganha e mais perto de se tornar um devoto puro. So now coming in this way, that Gopi, she prepared nice fresh butter and now she is going to take rest. Então aquela Gopi tinha preparado essa manteiga maravilhosa, fresquinha e foi descansar. And now Krishna came, a little bit dark. Krishna came in that house. E ainda estava escuro e Krishna foi chegando de mansinho na casa. Brajavasi's house, no electricity, nothing. That time, no, nothing. It completely, house is room completely dark. Como não tinha eletricidade naquela época, a casa dos Brajavasis era completamente escura. But Krishna is thinking, oh, this Brajagopi, he called me, I have to come and I have to take her offering. E aí Krishna pensou, essa Brajagopi me chamou, eu tenho que ir e aceitar a sua oferenda. Krishna's body is very nice, beautiful. Black is actual Krishna's body is what? What body?
That is called blue color. Deep Dark blue. And that is called Indranila. Indra Nilajini, Krishna Rupa Khani, Heriya Kadam Mamali. Bhaktivinoda Thakur, Krishna's complexion, not blackish. We are saying black. Actually, Krishna, not blackish. Bhaktivinoda Thakur, Indra Nilajini, Krishna Rupa Khani, Heriya Kadam Mamali. Bhaktivinoda Thakur Saptam Goswami describe Krishna's beauty. Krishna's bodily complexion, that is called the defeated, the effulgence of Blue sapphire. Blue sapphire. Então a gente fica falando, né? Krishna é preto, mas na verdade não. A cor de Krishna se chama Indra Nilajini, que é uma cor azul escura profunda, que derrota a beleza até mesmo de uma safira azul. Now that house completely illuminated with the effulgence body of Krishna. Então a casa passou a ficar completamente iluminada com a efulgência corpórea de Krishna. And also Krishna's Krishna hand, what is called? Bengal. And that effulgence also coming. So Krishna can see, where is that? Butterball. E aí também ele usava uma pulseira que iluminava todas as direções. E aí assim ele conseguia ver onde que estava o pote de manteiga. But Krishna thinks, oh my God, how will I take the butter from the pot? Aí ele pensou, mas como que eu vou tirar a manteiga de dentro do pote? Because I told that Gopi, she put one bell over the pot. If you enter your hand, automatically your hand will touch in the bell and bell start to ring. Porque eu falei, a Gopi tinha feito uma armadilha, botou assim um graveto com um sino pendurado e ao passar a mão para pegar a manteiga, a mão toca o sino e o sino toca também. Then Gopi, she will be wake up and catch me. Aí essa Gopi vai acordar e ainda vai me pegar. So Krishna is Bhagavan. He is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, Bhagavatta. Supremacy at a time inside him. Então Krishna é Bhagavan, suprema personalidade de Deus, ele tem toda a supremacia dentro de si. Who is Bhagavan? At a time two things. One is called Sarvagata, another is called Mukhtata. Sarvagata, he knows everything. But simultaneously, completely innocent way. Então quem é Bhagavan tem essas duas qualidades. Ao mesmo tempo que sabe de tudo, ao mesmo tempo também é como um bebezinho inocente que não sabe de nada. Now Krishna says, hey Bel, listen, do you know who am I? I am Bhagavan. Krishna falou assim, oi sino, olha só, você sabe quem sou eu? Eu sou Bhagavan. So you have to follow my instruction. Então você tem que me obedecer. Otherwise I will kick out from the temple. Senão eu vou te expulsar do templo. Every temple bell or not. Não tem templo, não tem sino em todo templo? Very carefully listen. Hey Bel, hey, don't you? Ring. Next time. Escuta aqui, hein, sino, você não pode tocar de jeito nenhum. Then Bel is thinking, oh my God. Okay, I follow your instruction. Bhagavan. Aí o sino falou, meu Deus, tá bom, você é Bhagavan, eu vou seguir sua instrução. I will not make sound. Eu não vou fazer nenhum Because you are barulho. Bhagavan, you give instruction, everybody follow to instruction of God or not? Bhagavan uvacha, Sri Krishna uvacha, Gita. Bhagavan uvacha, Lord says, God says, Krishna says. Então eu vou seguir sua instrução sim, você é Deus, né? Porque Deus sempre fala Bhagavan uvacha, Krishna diz, Bhagavan diz. Todos seguem a instrução de Krishna. So now, Krishna very slowly, baby Krishna very slowly, enter his hand in the butter pot. E aí o bebê Krishna foi colocando a mão bem devagarzinho, assim, dentro do pote de manteiga. Bell not making sound. E o sino não fez nenhum barulho. Then Krishna took the butter from the pot and very nice. E aí Krishna tirou de mansinho a mão assim, ainda deu uma lambida e falou, ai, muito bom. When Krishna starts to lick that the butter, then bell start to ring. Na hora que Krishna colocou a manteiga na boca, o sino começou a bater. Hey bell, I am Bhagavan. Why not? Listen my advice. Hey, stop. E Krishna começou a brigar com ele, eu sou Bhagavan, por que você não me obedeceu? Para agora. But bells. E o sino fazendo barulho. Then Gopi, she waked up. A Gopi acordou. Then she very quickly came and caught Krishna's hand, read. Hey, chore. E ela falou, oi ladrão, pegou ele com a mão na massa.
Then Krishna told Rebel, why did you make sound? E aí Krishna falou, Sino, por que você fez tanto barulho? Are you promised you will not make the sound. Você So why did you prometeu? make sound? Gopi, now Gopi called. Ai, você prometeu que não ia fazer barulho, olha só agora. Gopi me pegou aqui no flagra. Then Bel told, oh my Lord, this is not my fault. O Sino disse, ó meu Senhor, não é culpa minha. I am always following your instructions. You are Bhagavan. Eu estou sempre seguindo suas instruções porque você é Bhagavan. Because you explain your Shastra. Eh? What did you? Krishna will accept your offering when you making the Porque na sua escritura, Senhor, está escrito que Krishna aceita a oferenda enquanto você estiver batendo o sino. understand? When Pujari offering and making your ringing the bell. Without ringing the bell, Krishna will not accept your offering. O Pujari sempre tem que bater o sino, porque sem bater o sino, Krishna não vai aceitar sua oferenda. This is our Shastra saying. When you offering it, idam viddam to bang namaha, then making, what is it called? Ringing the bell, then Krishna will. Quando você vai falando os mantras para oferecer, você tem que estar sempre batendo o sininho aí. So Krishna vai bell, aceitar. the bell told to Krishna, this is not my fault. When you were stealing the butter, that time I did not make sound. But when you eat, that I make sound, because your Shastra is saying, when Krishna will eat, that bell should be ringed. E o Sino disse, a culpa não foi minha. Enquanto você colocou a mão no pote, eu estava em silêncio. Mas quando você começou a comer, eu tive que tocar, porque está na sua escritura que eu tenho que fazer isso. This is true. É verdade ou não? If you are Pujari of the temple, very carefully, when you offer it, then you have to ring the bell and you then idam naviddam to bang namaha. Idam naviddam Krishna namaha. Then Krishna will accept, otherwise Krishna will not accept. Então, se você é o Pujari do Unaccepted, templo, Krishna will not eat. tome muito cuidado. Quando você estiver cantando Idam, Navedam, Tubyam, Namaha, Idam, Navedam, Krishna, This is the Namaha, process or not? sempre tem que bater o sininho. Left hand, you have to make the, ring the bell, and right hand, you are offering water. Idam naviddam, then Krishna namaha. Then Krishna will accept. Então, com a mão esquerda você bate o sininho, com a mão direita você faz as oferendas, senão Krishna não vai comer, só assim que ele vai aceitar. So Bel told, when you stole, that time I did not make any sound. But when you start to eat, according to the Shastra, I am ringing. This is not my fault. O Sino falou, não é culpa minha não, Krishna. Quando você estava roubando, eu não fiz barulho nenhum, mas quando você começou a comer, eu fiz porque está escrito na escritura. Now Gopi, she very tightly hold the hand of Krishna. E essa Gopi então segurou firme assim no pulso de Krishna. Very stupid, nonsense. Seu ladrãozinho estúpido, sem noção. Every day you are coming in my house and stealing butter. Todo dia você vai na casa de alguém para roubar manteiga, I não é? complained to your mother, but your mother never believed. Eu sempre reclamei para sua mãe, mas ela não acreditou. Every day, not every day, the gopis, they came in the house of Mother Jashoda and saying, hey, Jashoda, your son disturbed our house and stealing butter and pinching the baby. And baby sleeping, then Krishna also pinching. Todo santo dia as Gopis iam lá na casa de mãe Yashoda dizendo, ei Yashoda, seu filho vai lá em casa, rouba manteiga, belisca o bebê. Não, eu acabei de botar a criança para dormir e Krishna vai lá e dá um beliscão. Baby sees making the butter or in another room baby is sleeping, then Krishna enter in the room and pinching the baby. Then baby is thinking, then mother see very quickly enter in the room, then Krishna coming out and also taking the butter. Então a mãe tá lá num quarto fazendo a manteiga, batendo a manteiga, no outro tá o bebê dormindo. Krishna vai lá, belisca o bebê que começa a chorar, chorar, chorar. A mãe sai do quarto da manteiga, vai ver o bebê, nisso Krishna já chegou lá e roubou a manteiga. So now that Gopi is thinking, today I will direct so to your mother, Jashoda, with red hand. Look, your son stole butter from my house. Look. Mas hoje eu tenho a prova concreta que eu vou mostrar para sua mãe Yashoda, olha como seu filho roubou manteiga na minha casa. So Krishna saying, oh, I don't know, don't complain my mother. Krishna falou, não fala pra minha mãe, não reclama com ela não. Then my mother will be that beat me. Ela vai me bater muito. Hey Gopi, please, don't. Ó, Gopi, não conta não. And maybe I will give some bribe to you. Subornar. Ah, eu vou te subornar então. Hey!
I am chaste lady. Que I don't suborno? want to take any bribe. Eh? Que suborno que é, menino? Eu sou uma mulher casta. Eu não vou aceitar nada disso, não. Come with me. I saw your mother Jasoda. Say maybe she will believe. Agora que eu tô com a prova aqui na mão, talvez Mãe Yashoda acredite em mim. Then Krishna thinking what to do now. Today my mother would repeatedly beat me. Krishna pensou, hoje não tem jeito pra mim. Eu vou apanhar da minha mãe. Krishna thinking, okay, today I will also another fun. Aí Krishna falou, quer saber? Eu vou fazer outra I will pegadinha. make another fun. Vou fazer outra brincadeira. Understand? Because you know, Braj Gopis, they also cover their face with one long bell. You know? As Vraja Gopis, tradicionalmente, elas cobrem o rosto com um véu bem comprido. Here, who is Braj Gopi? Quem é Vraja Gopi aqui? Ninguém tá com o rosto coberto? Braj Gopi only is that. The veil is going. As Vraja Gopis têm esse véu que vem até aqui na frente, assim. So that Braj Gopi, she hold Krishna's hand and going. E assim, aquela Vraja Gopi com o rosto coberto pegou a mão de Krishna e foi. Now on the way, Krishna told, hey Gopi, listen. No caminho, Krishna falou, Gopi, me escuta. You hold my this hand. Você tá me segurando por essa mão. So I'm feeling so much pain. Tá doendo já. So you can hold my left hand to right hand. Então troca da esquerda pra direita. I am going in behind you. This is true. But now you just to hold my left hand to right hand. Pode deixar que eu vou atrás de você direitinho. Só troca da mão esquerda pra direita. Then we say, okay, no problem. Eu falei, tá bom. You cannot escape from my hand. Hoje você não escapa da minha mão. So that Braj Gopi, she just transfer hand, right hand to left. Então assim a Gopi trocou a mãozinha de Krishna, né, da esquerda pra direita. But I'm saying always Krishna is, remember Krishna is Bhagavan. Mas eu sempre aviso, lembra? Krishna é Bhagavan. Very quickly Krishna brought that Gopi's son Rapidamente Krishna colocou no lugar dele ali o filho daquela Gopi. and put the hand of the Gopi. E encaixou ele na mão da mãe dele. And Gopi also were pulling his own son. E aí a Gopi continuava puxando, só que o próprio filho. And that baby is crying. E o bebê chorava, chorava, chorava. But Gopi said, hey, Krishna, don't cry. Today I saw your mother with the red hand. Look. E aí a Gopi falava, Krishna, para de reclamar, para de chorar, porque hoje eu vou mostrar pra sua mãe aqui, ó, ao vivo e a cores. And Krishna very quickly and come and sleep in his own room. E Krishna voltou rapidinho pra casa e estava lá tranquilão, dormindo na própria caminha. And also covered his body with one cloth. E cobriu assim o corpo todinho com um lençol. And making sound snoring. Fazendo barulho de ronco. And Kumbhakarna. Que nem Kumbhakarna. One day that baby is sleeping. Nada canta. Às vezes tem gente que ronca tanto que não dá nem pra dormir. Yes, Radha Kant, pronto. So in the same Krishna knowingly is making the sound. Very sound. Strong sound. E aí Krishna de propósito estava exagerando, assim, fazendo um roncão mesmo. Here Gopi, she came and knocked the door of Mother Jasoda. E aí a Gopi chegou então e bateu na porta de mãe de Yashoda. Hey Jasoda! Jasoda! Mother is still darkness. Who has come in my house? Mãe Yashoda pensou, mas é essa hora, tá cedo ainda, tá escuro, quem tá vindo na minha porta? And knocking the door. E batendo na porta. Then Mother Jasoda, she opened her door. Então Mãe Yashoda abriu a porta. Then just open the door, then Gopi start to speaking and very angry mood. E aí quando ela abriu a porta de cara, a Gopi já começou a falar e tava muito brava. Hey Jasoda, you don't believe. Your son every day used to come my house and stealing butter. Look, today I caught him with his red hand. Look, your son Krishna, he steals butter and this. E toda brava ela falou, Mãe Yashoda, olha só, todo dia seu filho vai lá em casa e agora eu peguei ele com a mão na massa, no flagra. Ele foi lá, roubou a manteiga da minha casa, olha aqui. Then Mother Jasoda, my son. Mãe Yashoda disse, o meu filho? Are my son Krishna still is sleeping next door.
Ué, mas meu filho Christian tá roncando, dormindo ali do lado. Now he's deep sleep, sound sleep, sound Sound sleep, né? Dormindo, fazendo barulho, de tanto que tá dormindo. No, Gopi said, no, your son, look. E a Gopi falou, não, olha aqui, é o seu filho. The mother just said, no, my son is not your son. Ela falou assim, meu filho? Que não, é o seu filho. Maybe today you will become mad. Será que você enlouqueceu hoje? You brought your son. Você arrastou seu filho até aqui? Then Gopi become very angry. No, I caught your son, Krishna, look. E a Gopi ficou mais brava, assim, não, eu peguei o seu filho Krishna lá em casa. Then mother just said, just, what is it called? Lift your veil. Remove your veil. Then you can see your son or my son. Mãe Yashoda disse, é só você tirar o seu véu e aí você vai ver que não é o meu filho, é o seu filho. No. I caught your son, Krishna. I tightly hold Krishna's hand. Look, this is your son. E ela falou, não, eu peguei Krishna, eu segurei firme e trouxe ele até aqui, pode olhar, é Krishna. Hey, mother just said, no, just remove your veil, then you can see my son or your son. Still baby, Gopi son, and if baby is not, what is it called? Not perfect? Talking. No. Sleep. Understand? Then baby crying or not? Yes. Mama, I want to sleep. Baby doing or not? Yes. Então a mãe Yashoda falou, só levanta o véu que você vai ver que é o seu filho. Ela falou, não, eu trouxe Krishna, é ele que tá aqui. Mas aquela criança, né, o filho dela, tava chorando, sabe? Quando a criança não dorme direito, ela fica meio resmunguenta, mal-humorada, ela fica, mãe, eu quero dormir, mãe. Then Gopi finally, she also removed her veil. Finalmente a Gopi removeu aquele véu, tirou o véu. Then Gopi said, this is my son. Ela falou, o quê? Isso aqui não é Krishna, é meu próprio filho. And mother said, my son still is sleeping, snoring. A mãe Yashoda falou, viu, eu te avisei, meu filho tá ali roncando, dormindo. Then Krishna waked up very quickly, just he was acting this way. And he's also rubbing his eyes. E Krishna fez a maior cena, assim, atuando, se espreguiçando, como se estivesse acabando de acordar. And this is, Falando mentira. how possible I go their house? Como é que eu posso ter ido pra casa dela? Look, always they have complained to me. Yeah, I'm stealing the butter from their house. Actually, I did not go their house. Ela tá sempre dizendo que eu roubei manteiga na casa dela, mas como? Eu nem fui lá, como é que eu posso ter ido? You are my mother. I am your son. Mãe, eu sou seu filho. You faith with my words or this Gopi's land Gopi? Você acredita nas minhas palavras ou nessa palavra aí dessa mentirosa, Gopi? That time that Gopi she became very ashamed. E aí aquela outra Gopi ficou muito envergonhada. As when this lila, why I'm saying it, when you chant holy name, if this lila will manifest in your heart, you laughing or not? Yes. Akshapayantam tadiyasitabgesu bhaktijastattam punapremastattam satabritti bande namami saram sachidananda rupam lazad kundalam gokule brajamanam jasodabhiyolu khalabdabamanam paramrishthamatam tatavrutta rudantam muhurnetram jugmamrijantam karambuja jugmeno satankanetram mursasakampa Kankakanta sitagrivadamo karam bhaktivadam namami sharam sachidananda rupam lasad kundalam
Padmapurama, Satyavrata Muni glorificou várias lilas de Krishna assim. Why I'm saying? When the Shuddha Nam, pure Nam will manifest your tongue, that time sometimes you laughing, sometimes you crying, shedding tears, rolling on the ground. Because these types of lila, automatically, not artificially, spontaneous, manifest in your heart, that time sometimes crying, sometimes rolling the ground, sometimes laughing. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você cantar o santo nome puro, automaticamente, não de forma artificial, automaticamente esse tipo de lila, de atividade transcendental de Krishna vai